Olá, está começando o Talentos e Negócios e o programa de hoje não é diferente, tem muita história inspiradora para você. No dia 7 de abril foi comemorado o Dia do Jornalista no Brasil. E no programa de hoje eu vou entrevistar, vamos conhecer a trajetória de um dos grandes nomes do jornalismo televisivo em Caratinga e região, meu colega de trabalho, Fábio Teodoro. Eu acredito que para ser um bom jornalista, primeiramente a pessoa tem que ter curiosidade, eu acho que também dinamismo e força de vontade, porque os desafios da profissão são muitos e são desafios diários, então eu acho que responsabilidade, sobretudo responsabilidade. Vamos conhecer os desafios desta profissão e as novidades que o jornalismo da TV Sistec traz para os seus telespectadores. Os desafios são vários. Os desafios na nossa profissão. Principalmente agora, em meio à pandemia, que a gente teve que meio que se adaptar a essa nova realidade imposta por essa situação pandêmica. Temos também no quadro Em Dia com a Saúde mais uma dica do Dr. Fabrício Batista. Você já ouviu falar em transtorno de escoriação? Vem com a gente, venha se inspirar e se informar, porque o Talentos e Negócios está no ar. Como eu falei, no dia 7 de abril foi comemorado o Dia do Jornalista e eu, como jornalista, resolvi valorizar a nossa classe e trazer para vocês um pouco da nossa história através de um colega da nossa área, que é o Fábio Teodoro. Seja bem-vindo, Fábio. Muito obrigado, Fernanda. Primeiramente, eu quero dizer que é um prazer estar aqui no seu programa e também agradeço pelo convite para estar aqui contando um pouquinho da minha história e também falando sobre o jornalismo. Fábio, que já tem 10 anos de trajetória profissional em Caratinga, né, na televisão, no jornalista televisivo, tem uma trajetória muito bonita, marcada pela ética, pela competência e pela responsabilidade e seriedade. E eu posso falar isso porque trabalho com ele, tive a honra de trabalhar com ele por alguns meses aqui na Sistec, né? Fábio está com a gente aqui há 8 meses na Sistec, né, Fábio? Isso, há 8 meses e eu fui muito bem recebido pela casa. E só tenho que agradecer mesmo, assim, pela recepção de todos aqui na TV Sistec. Pois é, eu conheci o Fábio, né, das telas e também das ruas. Às vezes que, eventualmente, eu ia a alguma matéria, conhecia o Fábio, mas muito pouco. Vim conhecer o Fábio um pouco melhor aqui no dia a dia, mas acaba que vou conhecê-lo melhor hoje. Por isso que eu convidei você, Fábio, porque a gente tem uma convivência profissional, mas eu não conheço a fundo a sua trajetória. E eu acho que muita gente também tem essa vontade de conhecer um pouco da trajetória do Fábio, por isso ele é o nosso entrevistado aqui do Talentos. Queria que você contasse pra gente, Fábio, no início, como que tudo começou, como que foi aí a escolha pelo jornalismo? Foi você que escolheu o curso? Foi o curso que te escolheu, a profissão que te escolheu? Como é que foi esse encontro? Olha, Fernanda, eu acho que o jornalismo, na verdade, me escolheu, viu? É o seguinte, eu nunca tive aquela convicção, eu quero ser jornalista. Quando eu digo convicção, ou seja, desde criança eu tinha esse desejo. Sei. Foram acontecendo, Sim. As coisas foram acontecendo. Quando eu cursava o 2º grau, o ensino médio, eu tinha vontade de fazer faculdade de letras, para dar aula de português e inglês, tinha vontade de fazer turismo, porque eu sempre gostei muito da língua inglesa, do inglês. E na área da saúde eu tinha vontade também de cursar fisioterapia. Uhum. Então, quando eu fiz vestibular, o primeiro vestibular foi para turismo e segunda opção, jornalismo. Aí, por que eu escolhi jornalismo? Porque eu sempre gostei de me comunicar com as pessoas, de escrever bem, sempre gostei da língua portuguesa. E por mais que eu não pareça, eu sempre fui bem tímido. Então, uma das escolhas pelo jornalismo foi essa. Então, eu queria
quebrar trabalhar essa questão da timidez, quebrar essa barreira que todos sabem que a timidez acaba atrapalhando a gente em muitos aspectos da nossa vida. Eu também era muito tímida, Fábio. Eu nunca tinha me imaginado também jornalista. A nossa história é bem parecida nesse ponto. Porque eu nunca me imaginava assim, eu tinha muita dificuldade de olhar para uma câmera, de falar olhando para uma câmera. E a gente que vai para a televisão, porque uma coisa é você trabalhar no impresso, onde você escreve, você fica nos bastidores, mas a gente não, a gente mostra o nosso trabalho, as pessoas passam a nos conhecer e a gente vira um rosto conhecido das pessoas, sendo que a gente não conhece, né, as pessoas, mas as pessoas nos conhecem. Como que foi vencer essa barreira? Foi bem difícil, foi bem complicado, mas eu consegui vencer. E a gente vai vencendo aos poucos essa barreira da timidez. No dia a dia da profissão, então a gente vai aprendendo a lidar melhor com isso. Mas só voltando à questão de quando eu prestei vestibular, né? A minha primeira opção foi turismo, mas à época eu não quis cursar. E depois, em 2005, salvo engano, prestei vestibular novamente e coloquei como primeira opção jornalismo. Passei em 4º lugar aqui na rede de ensino Docton e aí decidi cursar. Até então você nunca tinha trabalhado na área? Nunca tinha trabalhado na área, nunca havia trabalhado. E durante a faculdade surgiu uma oportunidade de estágio na emissora, na TV Supercanal. Quero aqui aproveitar o espaço e deixar o meu agradecimento pelo fato de o Supercanal ter aberto as portas, né, para mim, para essa vaga de estágio. E eu fiquei lá durante um ano como estagiário, e depois que eu terminei a faculdade, concluí o curso, eu fui contratado e lá eu fiquei por cerca de 9 anos lá. Nossa, muito tempo, né, Fábio? É muito tempo. Muita história. Aí depois, né, quando foi no início da pandemia, no ano passado, eu decidi dar uma pausa na carreira. Eu precisava dar uma pausa, precisava dessa pausa. E aí, depois de alguns meses sem atuar no jornalismo, surgiu esse convite para vir para a TV Sistec. E eu fiquei muito agradecido pelo convite da TV Sistec e estou aqui como repórter, apresentador também do TJS. E a gente tem aqui uma equipe maravilhosa, eu fui muito bem recebido. E estou muito feliz de estar aqui nessa casa nova. Ai, que bom, a gente também fica muito feliz. E voltando um pouquinho na faculdade, vamos falar um pouquinho da faculdade em si. A gente vê que o jornalista hoje, né, muitas empresas não fazem mais aquela exigência do diploma de jornalista, né? Infelizmente, essa exigência ela foi abolida há alguns anos. Mas a gente sabe, a gente que fez uma faculdade, a gente sabe que existe uma diferença, né? Que existe uma necessidade do curso. Você que fez 4 anos de faculdade sabe, né? Que na teoria e principalmente na prática, porque muito do que a gente aprende na teoria a gente vê na prática depois. Então, o que você acha aí dessa exigência do jornalista, dessa questão do diploma, essa polêmica do diploma? Como que você vê essa questão? O diploma, eu acho que ele é muito importante. Principalmente quando a gente está ali em campo, apurando uma notícia, apurando os fatos. Então, eu acho assim, que o diploma ele é essencial, ele faz a diferença, apesar de ter sido derrubado, não ser mais exigido. Então, assim, o diploma ele faz a diferença nessa questão da apuração, né? As teorias que a gente aprende durante a faculdade, as técnicas de apuração, de entrevista, eu acho que isso faz a diferença no nosso trabalho e acaba dando até mais credibilidade também, né, para a notícia. Então, eu acho que o diploma ele faz toda a diferença. Existem ótimos jornalistas que são apenas jornalistas práticos, dom, né? Que já nascem com aquele dom, mas a faculdade eu acho que ela nos dá uma bagagem muito grande, uma bagagem... Facilita também, né, o nosso trabalho em campo. O nosso trabalho. Então, assim, a faculdade ela te dá uma bagagem
é muito grande. Então, Fábio, quando a gente fala de jornalismo, a gente sabe que é uma vida complicada, né? Ela não tem rotina, o jornalista não tem rotina, não tem feriado, não tem final de semana, porque a notícia depende do jornalista, né? Para noticiar, para apurar, para informar. E como que é aí essa vida que não tem muita rotina, essa rotina de plantões e, ao mesmo tempo, de estar sempre ligado nos fatos? Eu digo que a gente costuma ser jornalista 24 horas por dia, porque nós somos bombardeados de informações a todo momento, a todo tempo. Então o jornalista tem que estar sempre ligado. Mas a nossa rotina, assim, realmente, como você disse, não é fácil. Então é assim, é fim de semana, é feriado, é à noite. É o tempo todo ligado nas notícias. Tudo, assim, ligado. É claro, assim, que a gente chega um momento que a gente tem que se desligar um pouco. Igual você falou, né? Depois você precisou dar uma pausa. Eu acho que essa pausa ela é necessária, né? Quando você trabalha muito tempo assim direto com o jornalismo, igual você precisou parar um pouco, respirar, desligar das notícias, para depois recarregar as energias e retornar. Isso é necessário, não é? Porque é uma profissão que exige demais da gente. Sim, é uma profissão que nos consome muito, principalmente mentalmente. Então, é uma profissão que você tem que ter muito equilíbrio, porque Você lida com notícias ruins, com notícias boas e, de certa forma, tudo nos afeta, né, Fábio? Porque Sim. A gente vê as mudanças ao nosso redor e a gente vê os impactos dessas mudanças o tempo todo. Inclusive, podemos citar a pandemia. A gente está noticiando, vivenciando uma pandemia e apurando essas informações e sendo também impactados por ela. Sim, sim. E antes de sermos jornalistas, nós somos seres humanos. Nós somos contadores de história. Pois é, Fábio, a gente sabe que o jornalismo é uma profissão que exige do profissional, além de imparcialidade, muito equilíbrio. Porque nós somos impactados pelas notícias e pelos fatos também, né? Mas a gente precisa ter esse equilíbrio para não deixar isso afetar o nosso trabalho, né? O nosso desempenho. Como que você vê essa situação? Com certeza. Uma das coisas que o jornalista tem que ter é bastante equilíbrio, principalmente emocional, porque no dia a dia, no nosso cotidiano, a gente lida com muitas notícias trágicas, dramáticas. Então a gente tem que ter esse equilíbrio para que a gente não seja também impactado. Né? E antes de a gente ser jornalista, nós somos seres humanos. Então a gente tem que sempre se colocar no lugar do outro e exercer o jornalismo com bastante humildade, que é o que eu procuro fazer também, sempre se colocando no lugar do outro e exercendo a profissão com muita humildade. É isso mesmo, Fábio. Daqui a pouquinho, no próximo bloco, a gente continua conversando, conhecendo a trajetória profissional do Fábio Teodoro e também os desafios de se fazer jornalismo. Nós voltamos já já, não saia daí. Muito bem, estamos de volta com Talentos e Negócios, hoje conhecendo a trajetória do jornalista Fábio Teodoro, nosso colega da TV Sistec, que agora apresenta o TJS, também é repórter aqui da emissora, com 10 anos de jornalismo televisivo em Caratinga, uma referência na nossa área. E eu estou muito feliz em poder conhecer um pouquinho da sua história, viu, Fábio? Como eu te falei, a gente trabalhou junto há algum tempo aqui na Sistec, mas eu não conhecia a fundo a sua história e tenho certeza que os nossos telespectadores também estão gostando. Vamos falar mais um pouquinho, a gente está falando a respeito da importância, né, da imparcialidade, de se ter um equilíbrio diante dessa profissão, mas eu queria que você falasse para mim quais são os maiores desafios, o que você considera, né, os maiores desafios da profissão de jornalista? Os desafios são vários, os desafios na nossa profissão. Principalmente agora, em meio à pandemia, que a gente teve que meio que se adaptar a essa nova realidade imposta por essa situação pandêmica. Então, ficou um pouco mais difícil o nosso trabalho, principalmente na hora de ir a campo, de conseguir uma fonte, ou seja, uma pessoa para que a gente possa entrevistar e dar embasamento às nossas reportagens. Então,
a gente teve que se readaptar. É verdade. Então, assim, a gente se aproveitou muito do uso das novas tecnologias. Então, por exemplo, a Deus, elas têm nos ajudado, né? Bastante, nos ajudado bastante. Então, por exemplo, nós fazemos entrevista via WhatsApp, por meio do aplicativo WhatsApp, então, né, por meio de vídeos. Então, para que a gente possa ter esse material e desenvolver, produzir as nossas reportagens. Foi uma adaptação desafiadora, né, Fábio? Bem desafiadora. Né? Principalmente eu cheguei a ficar durante um período em home office, então praticamente eu tive que adaptar um estúdio dentro de casa. Sim. E fazer as gravações em casa, apuração totalmente assim, em casa mesmo. E aí quando a gente fala de tecnologia, a gente sabe que a tecnologia ela tem um lado positivo, mas como tudo na vida também tem um lado negativo. E a gente sabe que a internet, ela também virou um veículo de fake news. Muitas pessoas aproveitam desse veículo para lançar falsas notícias, pessoas que se intitulam imprensa, que se intitulam jornalista, muitas vezes tem causado muita preocupação e muitos prejuízos, né? Àquelas pessoas que ainda não conseguem diferenciar uma notícia verdadeira de uma notícia falsa. Por isso, a gente sempre tem que levantar a bandeira da imprensa oficial, do jornalismo sério, né? Do jornalismo oficial, que são as empresas de comunicação. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa nossa situação, que também é um desafio trabalhar com isso, né, Fábio? Sim, com certeza. O surgimento, o advento das novas tecnologias revolucionou o nosso trabalho, a forma de se fazer jornalismo hoje em dia. Trouxe facilidade para a nossa profissão, mas, ao mesmo tempo, essas novas tecnologias também trouxeram muitos problemas. E um desses problemas, como você citou, é a chamada fake news, ou seja, as notícias falsas que, infelizmente, são disseminadas, propagadas pela população, muitas vezes até sem conhecimento. Então, e as fake news, elas são muito prejudiciais para o cidadão, para a população. Com certeza. Então, elas trazem prejuízos grandes. Sim, prejuízos enormes. Então, eu deixo até aqui um recado à população. Então, antes de compartilhar qualquer notícia, principalmente pelo WhatsApp, pelo Facebook ou outras redes sociais, procure saber qual que é a fonte daquela notícia que chegou até você. Se é uma fonte oficial, se é uma fonte confiável. Então, é importante. E também, em meio a essa questão da fake news, aumentou a nossa responsabilidade, o nosso papel enquanto jornalista na sociedade. Então, assim, aumentou a nossa responsabilidade no sentido de checar ainda mais as informações, apurar com a devida responsabilidade, ética profissional, enfim. Então, aumentou a nossa responsabilidade, essa questão da fake news. Porque a gente trabalha com a credibilidade. Então, se o jornalista ele corre atrás do furo, a gente fala, o furo é o quê? Você dar a notícia em primeira mão antes dos seus concorrentes. Se o jornalista ele só pensa no furo, ele corre esse risco. Ele corre o risco de disseminar uma notícia inverídica. Então, é por isso que eu falo, o jornalista ele tem que ter a noção da responsabilidade que ele traz consigo, porque ele está trabalhando com vidas. Ele dissemina notícias que vão impactar vidas. Então, por isso é importante você não só preocupar com o furo, mas principalmente com a credibilidade, com a veracidade dos fatos, não é isso, Fábio? E a gente sabe que a internet, ela tem essa instantaneidade que a gente hoje precisa disso, com certeza. Nós temos um jornal que passa às 7 da noite, mas a gente tem uma notícia acontecendo agora e a gente precisa, né? As pessoas querem saber em tempo real. Sim, sim. Né? A gente tem o rádio. O rádio ele transmite em tempo real. A televisão não, porque ela tem uma grade, ela tem uma programação que precisa ser respeitada. Mas a gente tem como? A gente tem a internet, que a gente usa essa tecnologia a nosso favor. E por isso a gente precisa, claro, dar essa notícia
com o máximo de rapidez possível, mas sempre levando em consideração a apuração dos fatos. A checagem dos fatos, isso. Eu costumo até dizer que a pressa é inimiga da perfeição. Na verdade, da apuração. Da apuração. Da apuração. Verdade. Porque, né, então, assim, com essa era da informação, então, como eu disse, aumentou a nossa responsabilidade. Então, cada vez mais a gente tem que checar aquela informação, de qual fonte veio essa informação. Então, aumentou, assim, a nossa responsabilidade e o nosso papel na sociedade enquanto jornalista também. Agora eu queria falar um pouquinho da sua estada aqui na Sistec. Você está aqui como repórter, há pouco tempo você assumiu a apresentação do TJS, desde que eu me afastei da bancada, você está assumindo aí a apresentação de um telejornal que é referência na nossa região, o primeiro telejornal local de Caratinga, que sempre prezou pela credibilidade, pela qualidade das informações também, e pelo respeito à comunidade, ao telespectador. Como que é assumir essa responsabilidade, Fábio? Olha, não é fácil não, viu, Fernanda? Assumir a apresentação de um jornal diário é, assim, é bem difícil, é muita responsabilidade mesmo, viu? São desafios diários. E o jornalismo é muito imprevisível, né? Então, assim, não é fácil. Assumir a apresentação de um telejornal não é fácil, né? Coordenar uma equipe, pensar nas pautas, filtrar as informações, o que é relevante para o nosso público, o que não é, o que é importante, o que não é. Então, assim, é um desafio diário, mas ao mesmo tempo prazeroso, assim. Vamos falar um pouquinho agora da linha editorial do TJS, né? Você que agora está acompanhando de perto essa realidade. E a gente vê que o jornal, o jornal, especialmente o TJS, ele preza não apenas pelas notícias de Caratinga, até porque somos uma emissora aberta, né? Nós temos aqui telespectadores de cidades vizinhas e também o nosso portal, que transmite para todo o mundo, que hoje em dia temos essa disseminação através da internet. E como que é aí hoje o trabalho do jornalismo da Sistec? Então, apesar de sermos uma TV local, nós não nos atemos apenas às notícias locais. Nós também procuramos informar o nosso público com notícias do estado, até mesmo do próprio país. E hoje a gente tem uma grande parceria com a Rede Minas, uma emissora televisiva do estado. Então, essa parceria tem nos ajudado muito, inclusive. Então, através dessa parceria, a gente traz para o nosso público notícias do estado, principalmente agora, nesse momento de pandemia, em que as pessoas precisam estar mais informadas sobre a vacinação, sobre a situação do coronavírus. Enfim, então a gente tem essa parceria muito forte com a Rede Minas. Lembrando que a Sistec ela é uma televisão, uma emissora afiliada à Rede Minas. Por isso existe essa parceria de longos anos aqui da Rede Minas com a TV, onde a gente tem esse conteúdo exclusivo, né, direto da Rede Minas, exclusivamente para a TV e também com as afiliadas. O bacana também é que nós temos aí afiliadas em todo o estado e muitas vezes transmitimos também notícias de outras cidades que têm impactos na nossa região, não é isso, Fábio? Sim. A gente procura trazer notícias, adequar essas notícias do estado, por exemplo, a nível regional, né? Então, com certeza, a gente traz isso para a nossa região, né? Essas discussões, né, para a nossa região. Muito bem. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente vai finalizar a entrevista com o Fábio Teodoro. Não saia daí que a gente volta já. Muito bem, estamos de volta com Talentos e Negócios, hoje conhecendo a história do jornalista Fábio Teodoro. Fábio, a gente já está chegando ao finalzinho da nossa entrevista, então agora é o momento das nossas considerações finais. Eu gostaria que você falasse um pouquinho para as pessoas que estão nos assistindo, aquelas que têm vontade, né, que têm admiração pela profissão de jornalista e que depois dessa entrevista com você vão querer também fazer jornalismo, né? Pessoas, quais características que uma pessoa precisa para ser um bom jornalista? Eu acredito que para ser um bom jornalista, primeiramente a pessoa tem que ter curiosidade. Eu acho que também dinamismo
e força de vontade, porque os desafios da profissão são muitos e são desafios diários. Então, eu acho, e responsabilidade, sobretudo responsabilidade. Então, eu acho que esses fatores são os principais para que você né, tenha aí um sucesso, né, na carreira, digamos assim. Você se sente realizado nessa profissão? Me sinto realizado. Eu acho que não teria outro caminho que eu pudesse seguir que não fosse o jornalismo. A vida me conduziu para o jornalismo. Estou há 10 anos atuando como repórter, apresentador, e eu sou muito grato por exercer essa profissão. Apesar de ser tão árdua, digamos assim, mas assim, eu sou muito feliz por exercer essa profissão. Então, além de ser árdua, mas o que você considera aquilo que mais te realiza nessa profissão? O que mais mais te realiza nessa profissão? Assim, o que você considera crucial, que te dá prazer em continuar no jornalismo? Eu acho que mudar a vida das pessoas de alguma forma, sabe? Por exemplo, o jornalismo também tem o seu papel social. Às vezes muitas pessoas podem pensar que o jornalismo é só notícias ruins. Não são só notícias ruins. Nós também divulgamos notícias boas. Por exemplo, um pedido de ajuda, uma campanha social. Quando a gente faz uma reportagem de uma campanha social, de uma pessoa, uma instituição que precisa de ajuda, e depois que a reportagem vai ao ar e a gente vê aquele resultado, ou seja, a ajuda chegando, a gente vê a diferença que o nosso trabalho faz. A solidariedade das pessoas, a gente vê. Então, assim, eu acho que isso me deixa muito realizado na profissão, sabe? Então, porque assim, a gente, de alguma forma, está contribuindo para mudar a vida de alguém, né, para ajudar o trabalho de alguma instituição que presta algum serviço, algum trabalho social para a nossa cidade, para a nossa comunidade. Então eu vejo, assim, isso me deixa muito realizado, poder mudar a vida de alguém, de certa forma. Fazer a diferença, Fazer né? a diferença. Fazer a diferença na vida das pessoas. Isso mesmo. Muito bom, Fábio. Muito obrigada, então, por aceitar o meu convite. Fábio, que é tímido, agradeço. Que não queria me dar essa entrevista, porque ele é muito tímido, mas eu consegui convencê-lo e eu te agradeço, viu, Fábio? Muito obrigado, Fernanda, pelo convite e dizer que foi um prazer estar aqui compartilhando um pouquinho da minha história com o público, um pouquinho da minha história com você, e te desejo sucesso aí, cada vez mais no programa. Obrigada. Pessoal, vocês agora vão conferir uma dica muito especial do psiquiatra Dr. Fabrício Batista sobre saúde mental. Você já ouviu falar em transtorno de escoriação? A característica essencial do transtorno de escoriação ou skin picking é o beliscar recorrente da própria pele. Os locais mais comumente beliscados são o rosto, braços e mãos. Podem beliscar pele saudável, irregularidades menores na pele, lesões como espinhas ou calosidades ou cascas de lesões anteriores. A maioria das pessoas belisca com as unhas, embora muitas usem pinças, alfinetes ou outros objetos. Além de beliscar a pele, pode haver comportamentos de esfregar e espremer. O transtorno de escoriação é caracterizado por tentativas repetidas de reduzir ou parar o comportamento de beliscar a pele. O ato de beliscar a pele causa sofrimento clinicamente significativo ou prejuízo no funcionamento social, profissional ou em outras áreas importantes da vida do indivíduo. A idade média para início do comportamento de escoriação é 12 anos, mas há relatos que vão dos 3 aos 60 anos. Cerca de 3% da população brasileira apresenta transtorno de escoriação, sendo que 80% são mulheres. O quadro de transtorno de escoriação também é associado a um alto índice de comorbidades psiquiátricas, como transtornos de humor, ansiosos, alimentares, impulsivos, de uso de substâncias e de até ideação suicida. O diagnóstico é clínico, portanto, não são necessários exames laboratoriais ou de imagem. O tratamento deve ser feito junto ao médico psiquiatra, com o uso de medicações e com a psicoterapia. Se você se identificou com a maioria dos sinais e sintomas ou conhece alguém próximo com tais características, um psiquiatra deverá ser consultado
para esclarecer as dúvidas, realizar o diagnóstico e, se necessário, iniciar algum tratamento. Bom, eu fico por aqui, espero que essa informação tenha sido útil. Um abraço e até a próxima. O programa de hoje está chegando ao final, espero que você tenha curtido a nossa entrevista com o jornalista Fábio Teodoro, a dica do Dr. Fabrício Batista, e na próxima semana tem mais, com muitas novidades por aqui. Não deixe de nos acompanhar nas redes sociais e se você tem aí uma sugestão de pauta ou até de entrevistado, entre em contato com a gente pelo WhatsApp 33 98705 5953. A gente se vê na próxima semana, um grande beijo e até lá, tchau, tchau!